Oi, gente, tudo bem? Voltei, né? E hoje eu voltei com um tema que pra mim é um pouco delicado, que é sobre minha vida de tentante. Já faz algum tempo, né? Já tem alguns anos. E eu vou tentar resumir pra vocês tudo que eu vivi até aqui. Quando a gente ia fazer 3 anos de casados, decidimos que seria a hora de termos um filho, né? E eu, na época, tinha um plano de saúde, procurei uma médica, né? Achei uma médica, fui. E na primeira consulta, ela me falou que ou eu estava grávida ou eu estava com miomas. Para mim, meu mundo caiu ali, né? Descobri que tinha miomas e assim, ela botou no plural, né? Então assim, não seria um só, seriam alguns. E meu mundo caiu, eu fui no fundo do poço, eu fiquei muito triste, porque assim, meu sonho era ser mãe. E quando a gente casou, a gente falava que só ia ter um filho depois de 5 anos. Mas com quase 3 anos, foi aflorando dentro de mim. Eu sempre gostei de criança, sempre trabalhei com crianças, trabalhava em creche, escola. Então, era natural que em algum momento isso falasse um pouco mais alto. E eu decidi que era o momento de querer engravidar, queria ver se estava tudo certinho. Procurei então essa médica. Ali, num exame de rotina, ela detectou isso. Saí de lá, voltei para casa, muito triste, muito chateada, chorando bastante. E fui com a minha irmã fazer uma ultra de emergência, para que pudesse confirmar o que eu tinha, né? Grávida, eu tinha certeza que eu não estava, mas eu queria saber se realmente era mioma ou alguma outra coisa. A gente foi até Taquara. Eu não quis esperar para marcar, quis fazer, então eu acabei pagando. E eu fiz essa ultra, o médico na época que fez a ultra constatou que haviam 2 miomas. E ele falou para mim, ele foi bem claro para mim, que eu não deveria operar e que eu deveria tentar engravidar a qualquer custo. E durante algum tempo, isso para mim era tipo uma regra, eu tenho que engravidar, eu tenho que engravidar, eu tenho que engravidar. E eu passei a pensar assim que eu teria que engravidar. Só que ele também pediu que ela pedisse um exame mais específico, né? Uma tomografia. E ela foi um pouco mais além. Ela pediu uma ressonância magnética da pelve. E eu fui fazer essa ressonância. Para mim, é um dos piores exames que eu já fiz na vida. Não quero repetir. Sim, eu precisei fazer 2 vezes. Para mim foi os piores. Os piores exames que eu fiz na minha vida foi essas 2 ressonâncias. Tenho medo de tirar sangue, de tomar injeção, mas beleza, é muito fácil perto da ressonância. Eu me sinto muito mal, aquela máquina presa, pra mim não rola. E nessa ressonância mostraram que eu tinha 4 miomas. Fui novamente ao fundo do poço, porque de 2 você vai para 4, e eu deduzi toda vez que eu for fazer um exame, vão se multiplicar. Conheço algumas pessoas que tiveram miomas, que engravidaram com miomas, que tiveram gestações difíceis, outras não. Mas mesmo assim, né, eu não queria ter que passar por tudo isso, porque eu sei que são coisas de momentos difíceis que as pessoas vivem. Durante um tempo eu foquei nisso, que eu precisava engravidar, que eu precisava engravidar, que eu precisava engravidar, sem operar. Só que desde o início, essa médica ela me passou para mim ouvir um parecer de um médico, que foi professor dela na faculdade, e ele trabalhava no Hospital Federal, no Hospital Público. E por incrível que pareça, o meu pai trabalhou lá, nesse hospital, até falecer. E eu fui até lá, eu falei, vai ser fácil, porque a gente conhece algumas pessoas, né? Como o encaminhamento era particular, eles não quiseram aceitar no primeiro momento. E como Deus ele usa anjos, né, nós encontramos com uma pessoa que nos ajudou, estava eu e minha mãe nesse dia, nos ajudou, me levou até o médico, que era a indicação dessa minha médica na época. Eu consegui falar com o médico, ele pediu que eu marcasse uma consulta, era final do ano já, dezembro, e ele pediu que marcasse uma consulta naquele dia. Essa pessoa que nos ajudou, ele foi direto ao chefe da marcação e eu consegui ser consultada no mesmo dia. E assim, o médico que me atendeu, ele acabou com os meus sonhos naquele momento. Eu vou ficar
um pouco emocionada nesse vídeo, mas é normal, tá, gente? Ele acabou com os meus sonhos ali, ele falou algumas coisas que pra mim eram coisas que eu não queria ouvir, né? Que foram duras de se ouvir, mas a gente seguiu com o que tinha que ser feito. Veio uma outra médica, passou uma medicação pra mim, eram umas injeções, eu precisava passar por um processo numa farmácia de remédios específicos, né? E eu ia passar para ver se eu seria aprovada pelo Ministério de Saúde, se o meu caso poderia ser aprovado. Graças a Deus, eu fui aprovada, não fui aprovada de imediato, mas na terceira tentativa eu consegui. Eu tomei as injeções, achando que iam surtir grandes efeitos, que os miomas iriam sumir, porque na minha cabeça eles iriam sumir, né? Porque você começa, quando você descobre que você tem alguma coisa, você começa a pesquisar, pesquisa daqui, pesquisa dali, pesquisa daqui, pesquisa dali. E eu pesquisava muito na internet, né? E vinham muitas coisas. Alguns canais até que eu sigo no YouTube vieram através dessa época que eu descobri. Vai fazer esse ano 10 anos que eu descobri que eu tinha os miomas. Foi em setembro de 2010. E assim, nessas pesquisas eu vi alguns chás, odeio chá, mas tomei chás. Fiz algum chá de erva, tomei algum tempo, mas não surtiu o efeito que eu esperava que fosse surtir, né? E no final de 2011, esse médico, ele me passou, o médico que estava me acompanhando nesse hospital público, ele me passou para cirurgia. Ele me encaminhou para cirurgia, pediu todos os exames pré-operatórios, eu fiz e me colocaram numa lista de espera. Só que na época também, a minha mãe conseguiu uma indicação de uma ginecologista. Eu moro no Rio de Janeiro, essa ginecologista é na Barra. Eu fui até o consultório dela, gostei muito do atendimento dela, ela me explicou muitas coisas. E ela decidiu que a gente deveria começar basicamente do zero, fazer novos exames e analisar o meu quadro novamente. E dos quesitos é que eu deveria estar no meu período menstrual na época que eu fosse fazer uma nova ressonância. A temida ressonância por mim, né? Aí eu não consegui fazer. O meu período ele é muito certinho, é de 28 dias, mas nessa época eu não sei se por conta da ansiedade, se por conta de não querer fazer a ressonância, não sei, a minha menstruação começou a atrasar e eu não consegui fazer, né, marcar, as datas certinhas não estavam batendo. E foi aí que eu liguei pra médica, falei, né, novamente pra ela, que eu não estava conseguindo fazer, já estava tentando há alguns meses, e não estava conseguindo, e ela decidiu que eu deveria fazer em qualquer dia do período, né, do meu período. Aí eu fui e marquei. E, por incrível que pareça, quando eu cheguei na clínica, eu senti uma cólicazinha, eu falei, eu acho que vai descer. E por incrível que pareça, ela desceu comigo na clínica, eu consegui fazer a ressonância no período que a médica queria, fiz, e quando eu fui buscar o resultado, deu que um dos miomas tinha infartado. Eu fiquei louca, porque eu achei que eu também iria infartar, leiga no assunto. Isso era uma coisa boa, segundo a minha médica na época, porque ele não tinha mais espaço para crescer, então ele tinha parado ali, era ao menos um para a gente se preocupar, né? E ela me passou, nesse momento ela me passou para cirurgia também. Eu estava na fila de espera já há quase um ano, esperando lá ser chamada no hospital público, e ela decidiu que então eu deveria operar, né? E me deu toda a listagem dos exames pré-operatórios, e vamos à saga dos exames operatórios novamente, pré-operatórios, e eu fui. E o hospital público me chamou, me ligou, pedindo que eu comparecesse ao hospital. E eu fui. E quando eu cheguei lá, tinha saído uma vaga para que eu pudesse operar. Isso era outubro de 2012. E eu voltei na minha médica com todos os exames já prontos, né, para ela ver. E falei pra ela que tinham me chamado no hospital público e tudo. E ela, por uma decisão dela, ela resolveu que eu iria operar no hospital público. Né? Ela, não, vai operar lá. E me explicou que assim, o hospital era um hospital
que não vinha uma reforma há algum tempo, mas que o centro cirúrgico de lá era muito bom e que eu deveria operar lá. E ela perguntou o nome da médica que tinha me atendido, que tinha me chamado e tudo. Eu falei e ela falou pra mim que eu poderia deixar, que ela resolveria essa parte. E quando eu voltei ao hospital para pegar o papel da internação, no hospital público, pegar o papel da internação, a médica que me atendeu me deu a data, né, que eu deveria, a primeira data que eu deveria operar, seria um dia antes do meu aniversário, em novembro. Eu, na época, fui um pouco relutante, porque eu não queria essa data, não queria passar o meu aniversário internada. E ela falou pra mim que era a única data que o hospital tinha. E eu levei um susto e ela falou pra mim, ela trabalha aqui, mas ela não sabia se ela ia conseguir te operar, então ela preferiu agir dessa forma. E então eu aceitei, já que seria a única data que teria, eu confiava muito nela, me sentia segura, né? Então eu decidi operar. Eu fui operada, acabou que a data da primeira data não foi, eu fui operada uma semana depois, por conta de feriados, ela achou melhor, o hospital achou melhor, né, mudaram a data, eu operei uma semana depois, tive uma excelente recuperação, fui muito bem assistida, fui muito bem cuidada pela equipe médica, pelos enfermeiros. Minha família deu todo o suporte, meu marido, minha mãe, minha irmã, me deu todo o suporte que eu precisava na época. E quando eu voltei nela, né, perguntando, cheia de perguntas e tudo, e ela falou pra mim que eu poderia tentar engravidar depois de 6 meses da cirurgia. Eu tomaria um anticoncepcional até lá e depois, né, eu poderia parar e tentar engravidar. Não tinham só 4 miomas, tinham mais. Foi retirado, preservado meu útero. E eu, né, naquela vontade de querer ser mãe, no meu primeiro ciclo, depois do anticoncepcional, a minha menstruação atrasou, né? E eu fiquei naquela expectativa de ser, de não ser, mas dentro de mim algo dizia que não é. E se passaram esse tempo todo, 7 anos e pouquinho, eu nunca engravidei, né? E no ano passado, depois de rodar alguns médicos, de ter consultas com alguns médicos, eu fui num médico que é famoso aqui na minha cidade, assim, no Rio de Janeiro. Muita gente conhece ele. E eu fui nele. E a gente decidiu fazer uma investigação no meu marido, em mim, né? E eu descobri o último exame que eu fiz. Eu fiz a hístero, que é o exame das trompas, e deu que as minhas trompas eram obstruídas. Poderia ter sido obstruída na cirurgia que eu fiz, ou poderia ser alguma sujeirinha realmente, alguma obstrução boba. E eu fui fazer uma vídeo, e nessa vídeo deu que tem um mioma no meu útero que tampa a passagem das minhas trompas. Ou seja, o óvulo não consegue entrar no meu útero por conta desse mioma que está, né, tampando essa passagem. Então, assim, a decisão seria que eu fizesse uma nova cirurgia para retirada desses miomas. Eu voltei no médico, a gente teve essa decisão de fazer essa nova cirurgia. Confesso com um pouco de medo, mas, né, crendo que Deus, ele tem todo o controle, ele sabe de todas as coisas, e se eu preciso passar, eu iria passar. Mas nesse meio caminho eu descobri também um cálculo na vesícula, e com uma decisão do meu médico, eu devo operar primeiro a vesícula antes de operar os miomas. Então a gente está nessa. O vídeo eu acho que vai ficar um pouquinho longo, né? Eu contei para vocês um pouquinho da minha saga de tentante, né? Do que eu vivi até aqui, né? Assim, o período mais difícil, eu acredito realmente que foi logo assim que eu descobri os miomas, que foi um momento muito difícil para mim. Foi um momento que eu chorava muito, mas eu consegui passar por tudo isso, passei pela primeira cirurgia, acredito que eu vou conseguir passar pela segunda também e que tudo vai ficar bem, porque Deus tem todo o controle.
Se não for para ser mãe de um filho gerado no ventre, eu tenho certeza que eu vou ser mãe de um filho gerado no meu coração, porque eu já ouvi muita gente falando que você já é mãe desde o momento que nasce no seu coração essa vontade. E essa vontade sempre teve no meu coração, então de alguma forma eu já sou mãe, né? Se vai ser gerada no ventre, eu não sei. Se vai ser gerada no coração, eu também não sei. Eu tô pronta para aquilo que Deus tem para mim, tá? Eu vou finalizar por aqui, o vídeo ficou longo. Em breve eu volto com uma nova história, ou da minha vida de tentante, ou de uma outra coisa, de algum outro assunto, de dona de casa, passeio, momentos em famílias, não sei. Mas que a gente possa ter certeza de que Deus tem todo o controle de toda a nossa vida. E a minha vida está nas mãos de Deus, tá bom? Então, até mais. Beijos.